Ok. 9h01, começamos a sessão. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, dou para aberta a sessão da 10ª turma e submeto aos meus pares a votação a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma insurgência, tenho como aprovada. E seguimos os nossos trabalhos. Antes de seguir os nossos trabalhos, eu gostaria de cumprimentar adequadamente os senhores presentes, senhores advogados, meus colegas magistrados, representantes do Ministério Público, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário, a quem eu passo a palavra para a condução dos trabalhos de hoje. Palavrinha, por favor. Pois não, até... Bom, palavrão não, só palavras grandes. Parabenizar Vossa Excelência, que não nos comunicou na última sessão do lançamento do livro, que é uma obra, com certeza, deve ser uma obra interessantíssima. Eu já tenho até interesse em adquiri-la, obviamente com os devidos, as devidas assinaturas de dedicatória. Mas parabenizar Vossa Excelência, obrigada, que não nos informou, mas nós já tomamos conhecimento. Obrigada. E pelo aniversário também, né? Aniversário também, porque nós comemoramos o aniversário semana passada, mas hoje é o dia real. Mas hoje é o dia real do aniversário. Mas na realidade foi às 20 horas, eu nasci no domingo para dar trabalho ao médico e buscar o médico às 20 horas do domingo na casa dele para fazer a cesariana de emergência. É por isso que eu gosto da médica. Eu já nasci de maneira dramática. Pois é. Mas só às 20 horas. Eu mas preservo a minha idade até às 19h59. Então nós temos até às 19h59 para comemorar, e é uma comemoração que vai ser assim... Ótimo. Diária. Dando aula na PUC até às 22h30 hoje à noite, um dia assim... Isso é bom. Mas trabalho é a bênção, né? Principalmente num país que não está tendo pleno emprego. Então é uma bênção de Deus. Eu agradeço as manifestações todas. A carne ainda aguenta. A Carmen ainda quer voltar para dar aula, né? Doutora Thaisa, eu já tive a oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente, mas gostaria aqui de registrar também em público o meu carinho, meu abraço, os parabéns, desejando toda a felicidade, todas as alegrias e muita saúde, principalmente. E faço isso em meu nome, que tenho uma amizade, um carinho grande por Vossa Excelência, mas também em nome de todo o Ministério Público, que admira muito e respeita muito o seu trabalho e a sua pessoa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Numa divergência com o advogado ou vai direto? Não, vamos para o PJ. Pode ser que surja alguma coisa, sabe, né? Então, com a palavra o senhor secretário, agradeço mais uma vez as manifestações de todos e com a palavra o secretário para o pregão, os processos do dia. Bom dia. Bom dia. Passamos à pauta PJE, preferência regimental, sustentação oral à distância, Juiz de Fora. Bom dia, doutora Maria Olívia. A senhora nos escuta bem, doutora? O secretário da 10ª turma, quem fala? Muitíssimo bem, senhor secretário. Pois não, passarei ao pregão do processo. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, processo número 40 da pauta, o RO 11.852-39, escrito para sustentação oral, doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela recorrente reclamada MRS Logística S.A., O recorrido reclamante é José Antônio Ferreira de Oliveira. Bom dia, doutora. Eu estou passando a palavra para a relatora do processo, desembargadora Lucilde, para a leitura da conclusão do voto. Assim a senhora pode direcionar a sua sustentação. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Um minutinho, senhor presidente. Processo. Gente, está quente, né? Já estamos no outono. Hoje é o Dia Internacional da Água. Bom dia, doutora. A conclusão do meu voto é com êxito do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, dou parcial provimento apenas para reduzir o montante da condenação imposto a título de danos morais para R$10.000 e reduz o valor da condenação para 10.000 com custos pela ré de R$200, ficando a ré autorizada a reaver junto à Receita Federal a importância recolhida maior. O meu voto, senhor presidente. Muito bem, doutora, a senhora tem a palavra.
Muito obrigada, excelência. Primeiramente, dou bom dia aos outros julgadores, né, aos secretários, ao membro do Ministério Público. Eu, na verdade, tenho que pontuar apenas com relação ao esforço da empresa em fazer melhores condições aos trabalhadores, né? As locomotivas vêm sendo trocadas, principalmente a partir de 2008 e 2009. A realidade é totalmente contrária ao passado, tanto que tem sido realidade estes fatos, que nos laudos periciais e as próprias decisões do tribunal tem sido em relação a diminuir os danos morais em valores de 5, 3 mil, também ocorreu na terceira turma do TRT, no processo 1137 de 2013, tendo em vista, reconhecendo, né, o esforço da empresa em trazer aos trabalhadores condições mais dignas de trabalho. Sendo assim, o que eu posso agora realmente, ante o relato da excelência, é requerer, por favor, se é possível, reduzir ainda um pouco mais os danos morais. Essa questão aqui da MRS Logística já é bastante conhecido aqui, e até fazia muito tempo que eu não via esse pedido aí de maquinista em relação a esses danos morais. E, antigamente, quando era mais recorrente essa questão, os danos morais, os valores eram bem mais importantes. Tanto que, nessa decisão aqui do primeiro grau, o valor me parece que está em R$200 mil. Então, permanece ainda alguns casos de maquinistas que conduzem sem a condição de praticarem as necessidades fisiológicas normalmente durante a jornada, que é longa. Então, eu estou reduzindo para 10 mil. Eu acho que para o porte da empresa, esse valor já está considerando a questão do esforço da empresa em sanar esse tipo de problema, que, aliás, já é bem antigo, né? Então, eu peço vênia e mantenho o valor que eu arbitrei de danos morais para R$10 mil. Bem, há divergência? Então, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutora, muito obrigada. Bom dia, eu agradeço. Bom dia, doutor. Nós temos processo do Ministério Público do Trabalho, a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Se encontra presente o advogado, doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, para sustentação oral no processo RO 11.253-51. A recorrida reclamada é Garra Telecomunicações e Eletricidade Limitada. Possibilidade de adiamento desse processo? É isso, doutora Thaís? Doutor Cláudio, houve um problema de notificação da pauta para o Ministério Público. Nós enviamos primeiro a pauta do dia 22 de fevereiro, depois mandamos a pauta correta do dia 23 de março, mas por causa desse equívoco, acabou que o Ministério Público não teve ciência de que esse processo estava na pauta de hoje. Então, a pedido do Ministério Público, o Ministério tem um pedido de adiamento, a relatora do processo já se pronunciou no sentido de que não se opõe. Então, nós nos excusamos por esse equívoco e estamos adiando o processo para a próxima semana. O senhor já está inscrito para a sustentação oral. Obrigado, doutor. Retornamos aos processos da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Sustentação presencial, o primeiro deles, o 48 da pauta. É o RO 10.996-34-2014. Isso foi a inscrição feita agora, né? É aquele remanescente, doutor É o Silvio? remanescente do doutor Silvio, tem razão. Exato. De Magalhães Carvalho Júnior, que está inscrito pela usina Uberaba, recorrida à União Federal. Ok. Bom dia, doutor Silvio. Passo a palavra, mais uma vez, à desembargadora Lucilde, para a leitura da conclusão do voto. Ele está aqui. Esse é o doutor.
Reconheço e nego o provimento. Doutor Silvio, o senhor tem a palavra. Inquiridos julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Excelências, eu rogo a vossas excelências e peço à relatora que se debruce sobre a questão uma vez mais, porque é uma questão importante, mas é uma questão que tem uma certa sutileza. De fato, o contrato padrão laborista é de prazo indeterminado. Mas o legislador, conhecendo a natureza do serviço rurícola, principalmente aquele que se dedica ao plantio, porque, de fato, não é a mesma circunstância de quem cria gado a pasto, com pouca inversão de recursos humanos e financeiros, com um risco muito menor, exceto quando há, eventualmente, assim, uma ação melodramática da Polícia Federal, e aí o pecuarista também se vê em dificuldade. Mas a produção rural, a lavoura, implica num risco imenso, porque o produtor ele tem que mobilizar capital em terra, ele tem que mobilizar capital em insumos e tem que investir pesadamente em mão de obra. E então, por isso, justamente por isso, a legislação que Vossas Excelências conhecem, eu não preciso citar aqui dispositivos de lei, excepciona para casos de safra a contratação por prazo determinado. Essa permissão legal, ela não se refere apenas à colheita, como qualquer leigo ou nós, urbanoides, podemos imaginar, que, como víamos nos filmes, nas colheitas de maçã, na colheita de cereais e tal, quando a inversão de mão de obra é muito grande. Mas também no preparo da terra, no plantio, na semeadura, não é? Na limpeza do terreno e na capina da terra que vai receber a semente ou a muda. E vejam, Vossas Excelências, que só há, de fato, juridicamente meditando, uma prova nos autos, com relação aos fatos objetivos que aconteciam lá quando houve a atuação fiscal do Ministério do Trabalho. Vejam, Vossas Excelências, que existe o depoimento do auditor fiscal que veio confirmar aquilo que ele lançou na autuação, o que é natural. Mas vejam, Vossas Excelências, que não há detalhe dos fatos, na narrativa do auditor fiscal. Ele se refere aos fatos genericamente. E o depoimento dele não conflita com a testemunha que é precisa. Reitero. O auditor fiscal, Vossas Excelências podem confirmar lá na ata de instrução, ele diz que os trabalhadores estavam ocupados na limpeza da área. Vejam, Vossas Excelências, na limpeza da área e capina. Olha, se é limpeza de área, não havia nada plantado. Se é limpeza de área e capina, ou seja, retirar ervas daninhas e retirar restos de outra cultura, não se trata de trato cultural contínuo. A terra não estava lavrada onde eles estavam atuando, porque esse trato é preparatório, o que a lei prevê expressamente a permissão. Vejam, Vossa Excelência, que eu não estou aqui a desmentir ou negar a narrativa feita pelo auditor fiscal. Vejam, Vossas Excelências, que a testemunha não está aqui a denunciar que o auditor fiscal mentiu. Não, ela que entende, a testemunha que é rurícola, que entende da vida rural, ela está explicando que o auditor fiscal leu errado os fatos. De fato mesmo, o auditor fiscal aponta que se estava limpando uma área. Olha, se limpa uma área, não há nada plantado lá. Então, não é atividade constante, atividade permanente da propriedade rural, do empreendimento agrícola. É exatamente
aquele caso em que a norma permite o contrato por prazo determinado. E vejam mais ainda, uma coisa que é da maior importância, Excelência, é que aqui não estamos numa reclamação trabalhista. Não existe aqui a aplicação do indúbio pro mísero. A autoridade que está a aplicar penalidade, ela tem que provar cabalmente a infração por culpa grave ou dolo da pessoa que está a receber a pena. E ele não, ele admite, inclusive, ele se refere genericamente, que foi lá, que confirmou os mapas estão autuados, os mapas de atividade, mostra lá a atividade de preparo. E vejam, Vossa Excelência, que não há razão realmente, de fato, para o produtor ter falseado, no caso. Porque a legislação da safra, ela prevê uma indenização pelo tempo de serviço pareia do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Então, houve uma escolha razoável, uma escolha legal, uma escolha permitida pelo ordenamento jurídico, pelaquela forma de contratação. Mas, em face ainda da autuação, foi levada testemunha que está ali registrado seu depoimento no ID 0F72B22, página 5, que rogo a Vossa Excelência que se refiram, inclusive, a esse depoimento expressamente na decisão de Vossas Excelências, porque aqui estamos falando em valoração objetiva da prova em face da lei, e a manter a penalidade tal qual está, a lei estará malferida, porque a testemunha provou, a testemunha declarou que era preparo. E por que essa dificuldade realmente que de um homem, que eu não sei a origem do auditor fiscal, mas presumo que não seja do campo, ele talvez não tenha lido, como eu disse, os fatos, tal como ocorreram, como a testemunha mostra, e como o próprio depoimento do auditor fiscal deixa transparecer. É porque hoje, Excelências, graças a um trabalho hercúleo de entidades de crédito rural e assistência técnica, não é? Que eu acompanhei de perto, não só por ter raízes no campo, mas por ser meu pai agrônomo e ser um dos agrônomos da antiga ACAR MG, hoje em Matéria MG, um dos fundadores da empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, na Revolução Verde, lá dos idos de 70 e 80, do ministro Paulinelli, e foi ensinado a duras penas ao produtor rural que ele tem que fazer plantio rotacionado. Numa área não se pode plantar 2 vezes o mesmo tipo de cultura, porque a concentração de pragas é imensa e a inversão e o risco de contaminação do solo com defensivos agrícolas aumenta imensamente. E é isso que a testemunha explica. Vejam, Vossa Excelência, ela fala lá, olha, uma área está plantada com soja, outra com milho, outra com cana, porque são plantas que devem ser alternadas justamente. E o perito, o auditor fiscal, então, chega lá, se depara com uma área sendo limpa, cercada de outras plantadas. E aí, equivocadamente, entendeu que aquilo era trato permanente, mas não era. Aquela área que estava sendo limpa, reitero, pela palavra do próprio auditor fiscal, limpa, nada estava plantado lá, a área estava sendo limpa, ela já tinha recebido uma cultura anterior, essa cultura já tinha se exaurido, foi colhida, e ela estava sendo preparada para receber cana. Então, é essa peculiaridade que eu rogo a Vossa Excelência que se debrucem uma vez mais sobre ela e percebam que não há razão de fato ou de direito para aplicar pesadíssimas multas que vai tornar, inclusive, essa propriedade, nesse momento especial, improdutiva, porque não há atividade rurícola com plantio de cana que resista a uma multa de R$300 mil. Essas são as razões de fato e de direito que eu gostaria de trazer à consideração de Vossa Excelência, indagando, inclusive, assim, se Vossa Excelência tiver a oportunidade de
apreciar o nosso humilde memorial sobre a questão. Muito obrigado, excelências. Doutora Lucia. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal. Os fiscais do Ministério do Trabalho estiveram na propriedade e viram, depois de uma semana estando lá em trabalho de fiscalização e de exame de documentação, inclusive tem um trecho do depoimento do fiscal que ele narra que havia mapas desses trabalhos que eram realizados e eles chegaram à conclusão que os contratos de trabalho haveriam de ser indeterminados e não por obra certa, por trabalho determinado. E isso, houve o recurso o pedido de ação anulatória da empresa, foi examinado no juiz de primeiro grau, que é lá da comarca de Uberaba, da jurisdição de Uberaba. Ele manteve a auditoria, manteve o auto de infração e tem o ponto principal da defesa da empresa no sentido que era um terreno vazio que estava sendo preparado para a plantação de cana, mas no trecho do depoimento também do fiscal da União, ele diz que os empregados também limpavam os terrenos já plantados. Então, ele não estava ali somente para plantar, para limpar um terreno que ainda ia ser plantado, e, portanto, justificaria uma obra certa, um trabalho temporário, mas não. Eles também limpavam a área que já estavam plantados, que já existiam lá. E se alega que o fiscal não tem vivência do campo para ter chegado a essas conclusões, mas quem que tem vivência do campo também para infirmar um auto de infração que foi elaborado por fiscais que ficaram lá uma semana fiscalizando, olhando, visitando toda a área e que foi confirmado pelo juiz do primeiro grau, que é lá de Uberaba também, da mesma região. Eu realmente não me sinto à vontade para anular esse auto de infração e, por isso, eu peço vênia e nego provimento ao recurso. Pela ordem, se eles têm uma questão de fato, que eu gostaria de fato mesmo. Sua Excelência se referiu a uma questão importante, que é, inclusive, um fato importante, que é o seguinte: justamente por conta de um requerimento do procurador da parte autora da ação, ou seja, o penalizado, é que se fez questão de que se constasse na ata de instrução que existe um mapa de produção diária. E é justamente por conta desse mapa de produção diária, esse documento, que está travado junto com o depoimento da testemunha, que se revela que é limpeza diária, como Sua Excelência reparou. E mais, o auditor fiscal diz, abre aspas, como capina e limpeza de terreno. Ele não diz em momento algum, eu estou aqui em momento algum, que é de área plantada. Ele não diz isso. Ele não diz. Muito obrigado. Só essa questão de fato. Obrigado. A divergência? Não, eu só quero registrar que eu recebi o memorial, li atentamente, mas eu peço vênia para acompanhar a eminente relatora. Okay. Eu também recebi o memorial, também li, e estou acompanhando também a relatora. Então, se decide a unanimidade. Ok. Obrigado pela atenção. Eu gostaria, em nome próprio, né, porque eu não posso falar por nenhuma instituição, dar os parabéns para Vossa Excelência. O livro é sobre direito de família, sobre direito de trabalho, que a senhora é multidisciplinar, Não, né? Então... O livro é uma obra coletiva com muitos alunos meus lá do mestrado e doutorado e alguns professores. Se chama Autonomia e Vulnerabilidade. São textos relativos ao Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência e também Código de Defesa do Consumidor, muito pouco de direito de família. É uma obra coletiva. Eu sou organizadora da obra junto, tem um texto também, mas sou mais organizadora do que autora, tanto quanto todos os outros. Parabéns, eu anseio por lê-la. Muito obrigado, então.
É o seguinte, é o RO 10636, Número? traço 87, 16 da pauta. Doutor Elias Nésio Neto está inscrito para a manifestação pela recorrente reclamada Somamix Distribuidora. Esse que ele quer receber. Eu também? O outro reclamante recorrente é Flávio dos Santos Almeida e recorridos os mesmos. Muito bem, parece-me que o doutor Elias ele quer fazer um requerimento. Quem que é esse? Quem que é o relator? A dela, né? A dela. Só dela, né? O senhor quer fazer um requerimento, doutor Elias? Bom dia. Só bom É dia. nesse processo? Sim. Pois não, o senhor tem a palavra. Senhora presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da mesa, senhor secretário, senhora secretária, eventuais colegas presentes. No caso em tela, excelência, a empresa reclamada vai desistir do recurso. Gostaria que fosse homologada a desistência. Bom, então eu passo ao exame do pedido de desistência para a relatora do processo, salientando que o do reclamante é adesivo. Então fica prejudicado, né? Prejudicado. Então a gente homologa a desistência e fica prejudicado o recurso Recurso adesivo do reclamante. Prevalecendo, termos. então, a decisão de origem, né? De origem. Ok. Homologa a desistência, ficando prejudicado o recurso do reclamante. O adesivo. O adesivo do reclamante. Excelência, além do agradecimento normal, fazer coro aí a manifestação do colega quanto à obra da senhora. Viu? Parabéns. Muito obrigado. Então, o próximo. O seguinte é o 8 da pauta, RO 10.288-15. Da doutora Lucildene. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. 8 da pauta, o advogado inscrito é o doutor Vitor Hugo Alves do Couto pela recorrida reclamada, Patrus Transportes Urgente Limitado. O outro recorrente é o reclamante Rodrigo Marinhos Lacerda, recorrida reclamada Natura Cosméticos S.A. Muito bem. 8 da pauta. Rodrigo e Patrus, né? Bom dia. Eita, bom dia. Bom, com a palavra relatora para a conclusão do voto. 8 da pauta, né? Só um minutinho. É o recurso do reclamante, né? Eu estou conhecendo e negando provimento, doutor. Vai manter a decisão, excelência? Sim. Não, sem mais. O senhor atende o senhor, doutor? Eu estou pela... Reclamada, Pela né? A reclamada. divergência, gente, esse é Rodrigo Marinho Lacerda, né? E Patrus. Exato. Eu estou acompanhando a relatora, doutor Mauro. O RO 10.288. Posso proclamar o resultado? Conseguiu abrir? Não tem Tem divergência. divergência. Então, a unanimidade se decide nos termos da relatora. Muito obrigado, bom dia e meus parabéns. Obrigada. O seguinte é o 32 da pauta. 32 da pauta é o ROPS 11.444-56. Escrito para sustentação oral, a doutora Regiane Valadares da Silva, pela recorrente reclamada Construtora Integral Limitada. O reclamante é Jairo dos Santos Borges. Muito bem. Bom dia, doutora. Bom, mais uma vez, Bom a dia a palavra com a todos. doutora Lucilde. 32 da pauta. Estou conhecendo do recurso ordinário da reclamada, também conheço das contrarrazões do reclamante. E no mérito, eu dou provimento ao recurso para excluir a condenação ao pagamento da indenização por danos morais fixados na origem em R$ 2.000 e mantendo a sentença quanto aos demais itens, pelos mesmos fundamentos da respeitável sentença recorrida. Bom A senhora tem a dia. palavra, doutora. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns, excelência. Obrigada. Muitas felicidades. No caso, o reclamante, na inicial, alega que teve acidente no dia 7/8. Depois apresenta um documento do hospital falando do acidente do dia 10/8, no qual a respeitável sentença
através desse documento, que falou que realmente teve um acidente por trajeto de trabalho, porque o acidente ocorrido no dia 10/8 seria indo ao trabalho. No entanto, a empresa teve conhecimento, por um parente que levou o atestado, que o acidente ocorreu no final de semana, numa roça, onde o reclamante caiu de bicicleta e bateu numa cerca. Então, esse documento não teria presunção de veracidade, uma vez que a informação é unilateral do reclamante. Então, a reclamada requer a reforma da respeitável sentença, uma vez que não foi trajeto de trabalho e não foi um acidente de trabalho, já que ocorreu no final de semana em atividades pessoais do reclamante. E na inicial inteira ele fala que ocorreu no dia 7 de agosto. E esse documento é somente no dia 10 de agosto de 2015. E o exame também é apresentado. A empresa não tem como comprovar, porque ela não estava presente no acidente. E não teve nenhum boletim de ocorrência desse acidente. Somente foi informado por um parente que foi um acidente de bicicleta, que ele bateu numa cerca na roça no final de semana. Pelo que a gente requer, né, a reforma da respeitável sentença. Bom, aqui seria um acidente de trajeto, né, de percurso. E o que se constatou é que a empresa dispensou o reclamante imediatamente na volta dele da alta previdenciária. Então, eu estou tirando os danos morais, entendendo que não houve culpa da reclamada, mas estou mantendo a indenização porque a pela reclamada estabilidade. dispensou no final do contrato de experiência. A estabilidade que também foi mantida na primeira instância. Independente de ter sido no contrato de experiência, o entendimento é que se trata de acidente, né, doutora? Então, eu mantenho, peço vênia e mantenho o meu voto, senhora presidente. Muito obrigada. Trata-se realmente de acidente de percurso que não vai gerar responsabilidade civil do empregador, mas vai gerar estabilidade acidentária. Então, eu estou acompanhando a relatora. Doutor Mauro. Então, assim se decide a unanimidade. Ok, muito obrigada. Ainda na pauta, doutora Lucilde. Sim, pois não, por fim, 37 da pauta é o RO 11682-75. Doutora Paloma Dornas dos Santos está inscrita para sustentação oral pela recorrente reclamada Dairy Partners Americas Manufacturing Brasil Limitado. Está bom. O outro recorrente reclamante é Edmilson Alves de Oliveira. Recorridos os mesmos. Poligrota. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutora Lucilde. Conheço dos recursos e no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos morais no valor de R$10.000 decorrente da dispensa discriminatória, bem como a indenização por danos materiais consubstanciada no pagamento em dobro da remuneração devida desde o período da dispensa em 6/8/2015 até a efetiva reintegração do autor. Ao recurso adesivo do reclamante, eu nego provimento e reduzo o valor da condenação para R$35.000, com custo de R$700 pela reclamada já pagas. Estou possibilitando aqui a devolução das custas e determinando a cópia da decisão para a Procuradoria-Geral Federal, em face de ser um acidente de trabalho, né? Eu voto, senhora presidente. A senhora tem a palavra, doutora. Sim. Na verdade, a questão aqui discutida não é um acidente, é uma questão de reconhecimento de doença do trabalho, né? A perita e o juiz de primeira instância alegaram haver a doença do trabalho. Trata-se de um portador de necessidades especiais, né, que foi contratado pela empresa. Quando da entrada na empresa, passou pela avaliação do médico do trabalho, tinha condições do trabalho, né? Ele foi reabilitado pelo INSS, foi uma pessoa que teve um acidente de moto e que teve problemas por conta do acidente. O que aconteceu? A perita entendeu que, por conta da postura que ele tinha na empresa, teve um agravamento de uma tenossinovite tibial que ele tinha, justamente no lugar onde há a lesão dele, do acidente de moto, pelo qual ele foi reabilitado. Só que o que houve, a perita não foi na empresa avaliar a questão ergonômica do reclamante.
Ela, inclusive, respondendo a quesitos, pede para ela falar pela descrição se foi possível avaliar gestual, pausas, diminuição do ritmo de trabalho por baixa demanda. Ela fala que não. Num dos quesitos que ela responde, que é o mais importante, é perguntado para a perita se ela consegue diferenciar as limitações determinadas pela sequela do acidente e aquelas supostamente causadas pela tenossinovite tibial. Ela responde que não consegue diferenciar. Então, se a questão ergonômica é o que está culpando a empresa, pela postura que ele tinha de trabalho na empresa, como que isso não é avaliado para caracterizar, então, uma doença do trabalho? Como é que você vai caracterizar, falar que a doença do trabalho é pela postura da empresa, sem avaliar a questão ergonômica, sem ir na empresa olhar, então, qual que era a postura dele, qual que era o gestual, como é que era que ele fazia, se ele tinha tempo de descanso, se não tinha? Fica praticamente impossível. A própria perita reconhece que ela não consegue diferenciar se a limitação que ele tem é do acidente de moto que ele teve, que deixou ele portador de necessidades especiais, ou pela doença da tenossinovite tibial. Ela fala isso no quesito 8, quando ela responde nos esclarecimentos periciais. Ela não consegue diferenciar. Como é que vai ligar isso ao trabalho que ele tinha na reclamada? Entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. Ele mesmo afirma para a perita que ele tinha como atividade diária prática de ciclismo, que ele tinha como atividade diária várias atividades domésticas, como cuidar de animais, que são práticas que forçariam a localidade onde ele tinha a tenossinovite, que era no pé dele. Ele não foi afastado pelo INSS, inclusive ele fala com a perita, durante o laudo, que ele pediu uma perícia no INSS para afastamento e que foi negado o benefício a ele. Ele não chegou a ser afastado pelo INSS. Então, assim, não tem nenhum tipo de afastamento dele previdenciário, seja por doença comum, seja por doença do trabalho. Né? Ele mesmo afirma na perícia que, inclusive, foi negado isso ele, pelo INSS. Ele não está inapto para o trabalho, nem a perita fala isso, que ele está inapto para o trabalho, muito menos o INSS, que, inclusive, denegou o pedido dele, né? Então, assim, o que a gente está aqui buscando mostrar é que a doença que ele tem não é do trabalho. A doença que ele tem vem já da lesão que ele possui. É uma degeneração da lesão que ele possui. Entendeu? Não é ele não é portador de uma doença do trabalho. A questão da reintegração que foi deferida, não tem suporte também, suporte legal. Porque o reclamante, quando ele foi demitido da empresa, ele estava totalmente apto, não tinha nenhuma interrupção do contrato de trabalho dele, não tinha nenhum tipo de suspensão, ele passou por avaliação médica, estava apto, não tinha afastamento. Então, não tem por que ter estabilidade nesse caso. São as questões que a gente queria, assim, colocar. E ainda que fosse se falar de cautela, que tivesse a manutenção, então, do contrato de trabalho do reclamante, então, se o juiz está considerando que ele teve um acidente de trabalho, está reintegrando ele porque, vamos pôr, ele estaria inapto para o trabalho, alguma coisa do tipo, o máximo que a empresa teria que pagar seriam 15 dias e ele teria que ser encaminhado para o INSS. Ele mesmo já falou que foi para o INSS e o INSS negou para ele. A questão do plano de saúde, que também é importante falar, o autor, a empresa arcava com 100% do plano de saúde. Terminando o contrato de trabalho dele, o plano foi cortado. O autor não procurou, não teve interesse em procurar a operadora de plano de saúde para manter o plano dele junto à operadora. Se o contrato dele não existe mais, não tem que ter o plano de saúde. A empresa vai ficar pagando o plano de saúde dele para uma pessoa que não tem que ser reintegrada? Essa é a questão que a gente queria colocar. Deixa eu ver, que é mais só um minutinho. São essas as questões mais importantes, que é realmente a questão relativa ao reconhecimento mesmo da doença. Bom, relatora, doutora... O reclamante, ele já é empregado da reclamada naquela cota de deficiência, isso né? Mesmo, uhum. É porque ele sofreu um acidente, tem problema. Só que lá na reclamada, ele foi colocado para trabalhar em pé, predominantemente em pé. E isso realmente agravou e prejudicou o problema que ele já tinha.
E ele várias vezes se dirigiu à empresa pedindo que fosse colocado em outro setor, ou senão que fosse respeitada a condição dele de não poder ficar em pé tanto tempo assim, e isso deixou de ser cumprido pela empresa. Chegou aí no médico, teve um atestado de poucos dias, 4 dias, mas a empresa dispensou. E depois que foi dispensado, houve uma constatação que ele estava inapto para o trabalho, porque por causa desse problema que foi agravado justamente em função desse trabalho realizado predominantemente em pé, que não afetaria uma pessoa em condições de saúde normais, mas que para ele foi importante e o prejudicou. Então, por isso, eu tô mantendo aqui a estabilidade que foi concedida em primeiro grau e a reintegração dele com o pagamento de salários e benefícios da dispensa até a efetiva reintegração. E o restabelecimento do plano de saúde aqui, em face da reintegração, é mero consequência. Agora, com relação à indenização por danos morais e materiais, eu estou excluindo, porque eu estou entendendo que não houve assim um grande problema moral em relação ao reclamante, porque ele já tem o problema dele, já está ali trabalhando, continua trabalhando, por isso não se há de falar em prejuízo material. Então, eu estou excluindo isso, reformando a sentença nesses 2 aspectos, mas com relação aos 2 aspectos da reintegração e da manutenção do plano, eu peço vênia manter o meu voto, senhora presidente. Há divergência? Então se decide a unanimidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Passamos à relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Primeira sustentação oral é no processo número 9 da pauta, o RO 10.474-45, 9. Escrito para sustentação oral, o doutor Guilherme Oliveira Cruz, pela recorrente reclamada Lock Pirâmide Limitada. O recorrido reclamante é Leonardo Miranda Jacó. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, é Leonardo Miranda. São 2 recursos, né? Recurso da reclamada e recurso do reclamante. Eu estou conhecendo do recurso da reclamada, dou-lhe provimento para excluir a integração do Vale Transporte e o Vale Alimentação da remuneração do reclamante, para estabelecer o valor da indenização por danos morais em R$15 mil, bem como reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 35 mil e retifico o recurso só da empresa, né? Pela empresa. Só pela empresa. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais desembargadores que compõem a sessão de julgamento, outra representando o Ministério Público, doutor secretário, caros colegas e serventuários. Apesar do voto de Vossa Excelência da diminuição dos danos morais, tem-se, nesse caso específico, uma análise abrangente no que diz respeito à confissão ficta e os reflexos da revelia. Nesse caso específico, quando contratado o escritório em fase de recurso ordinário, analisamos todas as peças constantes dos autos e verificou-se que, no processo e na audiência inicial, foi devidamente apresentada a defesa com os pontos anotados pelo reclamante. Foi negada a existência do acidente de trabalho alegado na inicial e confirmamos e defendemos esta inexistência de acidente do trabalho e, por consequência, ser indevida a indenização por danos morais. O que ocorre? Junto à defesa, primeiro, vamos destacar, na inicial, o reclamante alega que teve um acidente de trabalho por carregar uma peça de ferro de 10 metros de mais de 150 quilos com um único colega. Ao carregar a peça de ferro, o seu colega de trabalho responsável por guiar a peça realizou uma curva e colidiu o centro da barra em um caminhão, o que fez que o autor tivesse a ponta da peça acertado com extrema força o seu pescoço,
gerando um afundamento. Antes de fazer a sustentação, verifiquei com passos de forma aleatória que a largura dessa sala tem aproximadamente 10 metros. Duas únicas pessoas não poderiam carregar uma barra de ferro de 10 metros de mais de 150 quilos. Se nós tivéssemos aqui um objeto, poderia até trazer a nível ilustrativo, uma barra de musculação com 150 quilos, duas pessoas que não fossem extremamente fortes e halterofilistas não conseguiriam carregar esta barra. Isso ela é apropriada para ser carregada. Nesta empresa, é uma empresa de montagem, cujo reclamante trabalhava como auxiliar de montagem. Essa empresa específica ela tem os equipamentos próprios para carregar essas barras de ferro. Então, apesar da confissão ficta, apesar da revelia, os fatos alegados eles têm que ser críveis. Não há a possibilidade de se entender que duas pessoas carregavam uma barra de ferro de 10 metros de mais de 150 quilos. E mais, na inicial, foi juntado procuração, declaração de hipossuficiência, CTPS, TRCT, demonstrativos de pagamento e as convenções coletivas. Não tem um único elemento, um único atestado médico, um único encaminhamento ao médico, um único compra de algum analgésico, ou único elemento para que se prove que esse acidente ocorreu. E mais, na presença da defesa, anexa à defesa, tem-se sim, tem-se o comparecimento dele todos os dias de trabalho na empresa. Ele não ficou um único dia sem trabalhar. Não foi expedida a CAT, por quê? Porque ele trabalhou todos os dias. Não tem um único elemento, apesar da revelia, não se pode, e assim se requer um entendimento de Vossas Excelências, inclusive uma maior apreciação, com todo o meu respeito à doutora relatora, um único elemento nos autos que não seja a revelia, a confissão ficta, que esse acidente ocorreu. E mais, destacando-se, na inicial não tem sequer o dia que esse acidente aconteceu. O que se pode crer que, na realidade, ele não ocorreu. Porque, na verdade, não tem, até em prejuízo à defesa, não se tem o dia que esse fato ocorreu. Então, Excelências, no que diz respeito ao fato alegado e no que diz respeito à prova contrária, com a presença dele na empresa, nas suas atividades, em todos os dias do seu contrato de trabalho, demonstra que este fato efetivamente não ocorreu e isso foi posto na defesa. E a prova juntada à defesa, que é o controle de ponto da jornada de trabalho, que vai ser um tema subsequente a ser tratado, demonstra que a pessoa que tem um afundamento no pescoço, primeiro que o pescoço não tem afundamento, tem corte. Eu poderia, sim, estar fazendo a barba e cortar o pescoço, e uma barra de ferro de 150 quilos carregada, que vem de encontro ao pescoço de uma pessoa, não vai dar afundamento no pescoço, porque afundamento não se tem afundamento no pescoço, não se tem osso no pescoço para se ter um afundamento. Teria, sim, um corte. E teria um corte profundo, que teria que ser levado à uma unidade de atendimento, de pronto atendimento, e que teria que ter todos os cuidados apropriados e, especificamente, certamente, esse trabalhador estaria inabilitado para exercer as suas funções no dia subsequente. Então, o que se pede, com toda a vênia, é um maior entendimento que, apesar da confissão ficta, apesar da revelia, os fatos alegados na inicial não podem e não demonstram que este fato ocorreu. Ao menos um único atestado médico deveria ter sido juntado aos autos. Um único. Ao menos a data deste acidente deveria ser apostada na inicial. Sequer tem o dia que esse acidente aconteceu. Então, pede-se vênia para a reforma da sentença, para que se dê provimento ao recurso da empresa reclamada, exonerando-a do pagamento de danos morais em função de um acidente que não ocorreu, em função de um acidente que não foi comprovado, em função de um acidente que não foi apontado o dia, mesmo com a presença da revelia e da ausência da empresa quando da audiência de instrução.
Nessa mesma vertente, no que diz respeito às horas extras declinadas na inicial, o hora recorrido alega que trabalhava de 8 às 22 horas todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados. Na defesa foram juntados os cartões de ponto. Cartões de pontos estes anotados pelo próprio trabalhador, uma vez que ele era auxiliar de montagem e exercia em grande parte as suas atividades em ambiente externo. Então ele realmente fazia os apontamentos nas folhas e esses apontamentos eram transcritos na empresa. Isso se justifica, inclusive, a presença, às vezes, aí nos autos, de 2 apontamentos de mesmo período, um eletrônico e um outro feito pelo próprio reclamante. Nesse caso específico, se entender Vossas Excelências, que efetivamente não se teve um horário específico por ter apontamentos britânicos, uma vez que o próprio reclamante fazia esse apontamento em área externa à própria empresa, no mínimo tem que se levar em consideração as presenças constantes, uma vez que ele assinava essas folhas de presença anotadas por si ao término do mês. Então, nesse período de única e exclusivamente 7 meses, tivemos 2 feriados esses que ele falou que trabalhou, e na realidade não consta a presença dele nessas folhas de apontamento. Então, apesar também da revelia, também apesar da confissão ficta, tem que se levar em consideração o espelho de pontos, os cartões de pontos juntados à defesa, o que se requer também a reforma da sentença neste particular, para que seja levado em consideração os horários apontados pelo próprio reclamante, sendo que especificamente a própria convenção coletiva permite a compensação da jornada de trabalho e mais. Consta, inclusive, nos pagamentos de salário, inclusive juntados pelo próprio reclamante, pagamentos de horas extras. Aquele que tem por interesse desvirtuar a verdade, não pagar aos seus funcionários os direitos devidos, não iria fazer única e exclusivamente por amostragem de pagamento de horas extras aleatórias. Então, o que se pede, inclusive foi objeto de acordo parcial à retificação da carteira de trabalho, uma vez que o reclamante demorou a entregá-la, e assim o fez tão somente 3 meses após a sua contratação, e descobriu-se na empresa que ele estava gozando de seguro-desemprego, e mesmo assim a empresa assumiu a sua responsabilidade, retificou a carteira de trabalho, pagou suas verbas rescisórias, requer seja reformada a sentença para que exonere a empresa de pagar um dano moral de um acidente que não aconteceu e não foi provado nos autos. Exonere a empresa de pagar horas extras em valores vultosos, em carga horária imaginária, sendo que tem nos autos os espelhos de ponto. E requer, ao final, tão somente por argumentação, em face, inclusive, de decisões anteriores proferidas nessa própria sessão de julgamento, se entender Vossas Excelências o que pede vênia para assim não ser feito, da existência deste acidente do trabalho, seja diminuído o valor de danos morais arbitrado por Vossa Excelência, doutora relatora, para 2, 3, 4 mil reais, é o que se vê, inclusive, e o que se viu, inclusive, o que foi arbitrado, apesar de ter sido reformada a decisão de 2 mil reais, de um acidente de um rapaz em uma bicicleta, te encontra a cerca que deve ter efetivamente um machucado muito mais do que uma eventual colisão de uma ponta de barra de ferro de 150 quilos no pescoço do ora recorrido, que trouxe afundamento do seu pescoço, o que, mais uma vez, data máxima vênia, o ora advogado não sabe e não consegue entender o que vem a ser afundamento de pescoço de uma pessoa que trabalhou no dia subsequente. É assim que se pede por questão de justiça. Muito bem. Doutor Guilherme, enquanto o senhor estava falando, eu estava mexendo aqui, mas é porque eu estava olhando a petição inicial, estava olhando a sentença, e eu digo ao senhor que revelia é sempre o sofrimento do juiz, porque a sentença pode estar tecnicamente correta e estar completamente dissociada da realidade. Por quê? Porque quando há revelia, a realidade não vem aos autos. O que vem aos autos são alegações de questões fáticas. E por essa revelia, a alegação dessas questões fáticas são presumidas verdadeiras e lididas pela confissão, por provas pré-constituídas. Ora, as provas não foram pré-constituídas porque
a anexação da defesa já ocorreu quando já tinha se estabelecido o estado de revel. E essa defesa contesta essas alegações, mas justamente por causa da confissão, o ônus da prova seria totalmente da reclamada dizer, provar que não houve acidente de trabalho, de que não houve hora extra, de que não houve isso, que não houve isso, que não houve aquilo. Então, aqui tem a alegação de assédio moral. Quer dizer, seria interessante que mesmo numa revelia se fizesse uma perícia médica para avaliar as condições desse trabalhador que está alegando. Não houve perícia médica, não há pedido nulidade por causa disso, então eu não tenho como elidir essa pena de confissão. O que é afundamento de pescoço? Seria uma questão técnica, mas eu não tenho. Eu tenho uma questão apenas de fato. O que me pareceu aqui razoável foi reduzir os valores dessas indenizações, porque na sentença de primeiro grau é o que se fez. Com base na revelia, defiro os pedidos A, B, C, D, F, Z, e o pedido era de R$50, então, considerando o que a turma tem praticado, considerando que só há 2 fatos geradores dessa indenização, eu estou diminuindo para 15. A questão da integração do salário-utilidade, eu tenho elementos aqui nas convenções coletivas para perceber que não há integração, estou retirando isso. No que diz respeito aos honorários periciais, eu estou diminuindo de 3.000 para 1.500, que é o que é praticado. O salário extrafolha, aqui também é questão de fato, hora extra, questão de fato, existência do acidente, questão de fato. Então, eu estou presa a essa presunção jurídica de que os fatos alegados na inicial são verdadeiros. Então, eu estou mantendo o meu voto, submetendo-o aos meus pares, doutor Mauro e doutor Paulo. Senhora Presidente, Excelência, porque é uma questão fática. Salvo o melhor juízo, parece-me que a defesa foi juntada junto à inicial, junto à audiência inaugural. Mas não tinha a questão da revelia na oportunidade. Isso aqui para o PJE, né? Na realidade, não foi... o não comparecimento, a gente só toma conhecimento da defesa depois. E, na realidade, aqui houve uma revelia, né? Não, certo. Mas eu estou falando que existem a questão fática. Houve uma defesa cujas provas anexas às defesas demonstram a presença do reclamante na empresa durante todo o seu período de trabalho. Então, isso que eu estou querendo levar a Vossa Excelência, essa questão fática, independente da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, que houveram, sim, não podemos desconsiderar a defesa que foi feita no momento oportuno. Foi considerado, inclusive... Não, aí que eu queria pedir a Vossa Excelência, só a questão fática, que se o espelho de ponto que foi juntado comprova a presença do reclamante em todo o seu período... Isso seria suficiente para elidir o acidente de trabalho. Eu acho principalmente pela insignificância eventual desse acidente de trabalho. Eu não achei que é muito vago para simplesmente elidir a existência desse acidente de trabalho, os cartões de ponto. E principalmente no montante fixado. Porque existe uma dúvida, a presunção de veracidade Já falou. Isso, muito obrigado, Excelência. Pois não. Senhora Presidente, o que eu observo aqui é uma ata do dia 9 de julho de 2015, em que está aberta a audiência, presente o autor, presente o sócio do réu, senhor Olavo, acompanhado de advogado, há um acordo parcial, e em seguida ao acordo parcial consta defesa escrita com documentos, retirando-se o sigilo. Em seguida, há uma determinação de perícia para apuração da insalubridade, e não há nenhuma determinação de perícia médica. A perícia de insalubridade foi produzida. Não consta a presença do reclamado na audiência em prosseguimento. Em prosseguimento, então, a confissão. Eu não vejo revelia aqui nesse caso. Não, isso foi equívoco meu, a confissão. Então, nesse caso, diante dessa dúvida que está aqui, eu vou pedir vista, então, para reexaminar o processo, porque até onde eu tinha visto, estaria acompanhando, divergindo apenas do valor da indenização, mas eu prefiro... analisar essa alegação. Porque o que a senhora disse é totalmente verídico. A gente sofre muito com revelia, sobretudo agora, de um ano para cá, que o tribunal, por corte,
orçamentário, foi obrigado a cortar o CED, mas aqui não se discute isso, não. Mas tem aumentado os casos e tem aumentado o nosso sofrimento em razão disso, né? Peraí. Deixa eu abrir. Na ata Inclusive de dos advogados. Não. Na audiência de prosseguimento é que o réu não compareceu. Exatamente. E o autor requereu a aplicação de confissão que será examinada. No dia 27 de setembro. Estou falando da confissão ficta, não estou falando da revelia, perdão. Inclusive, consta até sublinhar, diante da ausência injustificada do réu. Agora, o que me ocorre é que quando há alegação de acidente de trabalho, de doença, qualquer coisa, eu determino de ofício a perícia médica, né? E que pode ser determinado, inclusive. Mas não há pedido de nulidade de decisão. Mas pode ser determinado por ofício, Excelência. Desculpa. Não, quando eu sou juíza de primeiro grau, eu determino de ofício. Mas aqui não há preliminar nenhuma de nulidade por falta de perícia. Não há requerimento, não há requerimento de que seja feita perícia por nenhuma das partes. É uma coisa mais interessante desse processo. Na verdade, ele não se pauta basicamente no acidente, não. O pedido do reclamante está voltado para dano moral por assédio, porque ele teria, em tese, sofrido o acidente, aí o preposto não tomou conta, fez uma gozação com ele. Parece que tem uma desnecessidade, parece. Né? Eu não vou votar agora, não, também iria pedir vista. Mas parece que há uma desnecessidade, inclusive, de comprovação de dano material, que ele não pede. Ele não pede, ele não entra em foco de nada de dano material. Ele está pedindo aqui um dano moral baseado num assédio. Até o que a base maior é o que é enfrentado pela relatora. A base maior é o assédio. O assédio em decorrência do acidente. É a alegação que não houve assim. Não necessariamente, não. Ele não fala isso na inicial, não. Eu achei interessante, porque dá um contorno diferente. Ele não pede nem dano material. Igual o que a senhora falou. Agora, quando data vista, mas quando data mais fácil é a questão, né? Chamar de burro, que ele alegou, e obviamente em função da confissão ficta, né? Burro, e então, danos morais de R$15.000, eventualmente, em função desse fato. Aí é montante, doutor. Desculpa, perdão. Aí é montante. Nós não estamos entrando na questão que a empresa não é revel, mas é confessa. É confessa. Essa tem uma situação nesse aspecto. Mas vamos lá. O acidente em si, pela análise da inicial própria aí, não está falando muita coisa dele, não. Está falando que foi medicado, foi ao hospital. Tanto que ele não pede em dano material. Ele pede decorrente da discussão lá que teria, parece que o preposto teria alguma coisa contra ele, alguma coisa nesse sentido. São dois pedidos, o acidente e o assédio, né? Essas duas coisas que ele alega. Aí depois da vista... Então, depois da vista, eu também vou reanalisar esse processo com base nas suas alegações, porque apesar de eu ter proferido o voto, a gente pode voltar atrás. Fica adiado para a próxima semana, então, a conclusão do julgamento. Agradeço, Vossa Excelência. Um bom dia a todos. Ratificando a parabenização. Obrigada. O próximo é o... Próximo é o número 5 da pauta, RO 10.262-69. Recorrentes Mariana Assis Alves Ataíde, Banco Santander, Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, a doutora Kátia Raquel Escobar Pinzon Zábica, pela recorrente reclamante Mariana Assis. Bom dia, doutora. Bom dia. Vou ler a conclusão do voto. Estou conhecendo ambos os recursos, exceto do apelo do reclamado quanto às matérias de diferença e integração, sistema de remuneração variável e de critérios de cálculo de horas extras relativos ao divisor, frequência, variação salarial, compensação de pagamentos efetuados ao mesmo título da condenação, reflexos horas extras em PR, indenização adicional variáveis, aviso e multa de 40% do FGTS. Inclusive o J394 da SDI e do TST por ausência de interesse. Quanto ao mérito dos recursos, estou negando providência a ambos. Poderia me resguardar se há divergência do voto? Tá ok. Há divergência? Então não há divergência, doutora. Obrigada, então. De nada. Decide a unanimidade. Qual o próximo? Seguinte é o 11 da pauta, RO 10.481-21. Inscrito para sustentação oral, doutor Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino, pela recorrida reclamante Fernanda Rodrigues Veiga Santos Guimarães, e cujo recorrente é Caixa Econômica Federal. Bem, doutor, eu estou conhecendo do recurso, estou afastando as arguições de incompetência,
No mérito, eu estou dando provimento ao recurso para absolver a reclamada da condenação, invertendo os ônus de sucumbência. O senhor tem a palavra. Eminente presidente, eminentes julgadores, cumprimento todos aqui presentes. Faço destaque da presença da reclamante nesse plenário e sua mãe. Certamente, senhora presidente, doutora Thaís, a situação aqui, ela merece a intervenção desse egrégio tribunal. Isso porque prova-se, através de números excessivos de demandas, a prática reiterada da Caixa Econômica Federal. A situação aqui está patente o uso indevido e abusivo do cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Essa que é a sistemática jurídica que se pega aqui. Então, na verdade, o Instituto do Cadastro de Reserva, ele se fortaleceu, principalmente em meados de 2002, com a crise na segurança pública. A partir de então, nesse momento, os editais de licitação de concurso público utilizavam o cadastro de reserva. Tanto é que o Instituto do Cadastro de Reserva ele foi recepcionado pelos tribunais de contas federal e estadual, mas estabeleceu alguns requisitos. Qual que é a finalidade do cadastro de reserva? Salvaguardar o interesse público. Na vigência do concurso público, na hipótese de ocorrência de aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária, demissão, exoneração, na vacância de vagas, o cadastro de reserva, ela atende ao interesse público, efetivamente. O Tribunal de Contas da União, no caso intimamente ligado à Caixa Econômica Federal, e ele estabelece os requisitos legais para acobertar o Instituto do Cadastro de Reserva ao princípio da legalidade, uma vez que o cadastro de reserva é uma formação doutrinária no âmbito do direito administrativo. Certamente, no caso aqui específico, há um tremendo abuso do cadastro de reserva. Isso porque, se pegarmos hoje as decisões majoritárias desse egrégio tribunal, do TST e do STF, ele diz o seguinte: a partir do momento que o cadastro de reserva é utilizado de maneira ilegal, abusiva, que é o caso dos autos, as vagas definidas são convalidadas em direito objetivo à nomeação. É o palco das decisões do TST, desse egrégio tribunal, e do STF, que se fortaleceu por força da súmula 15 do STF. Sobre a matéria dos autos. O concurso público foi no âmbito nacional. O edital estabeleceu vagas por polos. Para o polo de Belo Horizonte, estabeleceu-se quase 800 vagas. Convocou-se 85 pessoas. Há prova efetivamente de mais 1.000 terceirizados nas agências. Há prova efetivamente de 202 pessoas no âmbito do polo de Belo Horizonte. Então, a vacância de vagas disponíveis, ela é patente. Agora, o bonde dessa história, eu não quero perder o bonde dessa história. Por quê? Em 2010, eu tive a oportunidade de participar dos processos do Banco do Brasil. Naquela época, o Banco do Brasil fazia o concurso público para cadastro de reserva e vagas definidas. Em razão de número excessivo de demandas judiciais, a partir de 2002, o Banco do Brasil só fez concurso público com vagas definidas. Hoje, o que eu vejo é uma prática reiterada na Caixa Econômica Federal. Se é política de governo, não faça concurso público. Uma falta de respeito com o concurseiro, com a família dele. Uma expectativa que se cria ao concurseiro. Aqui, a reclamante, ela não está pleiteando favor à reclamada de ser admitida. Ela está fazendo uso, gosto condicional, de ter passado no concurso público de provas e títulos. Se a gente pegar a prova dos autos aí, junto com a minha petição inicial, em 2013, decisão do Tribunal de Contas da União, determinou, a partir de 2013, a Caixa Econômica Federal, que faça a rescisão com todas as empresas terceirizadas dela. Assim não ocorreu. Pega o TAC 64 de 2004,
há uma pena na Caixa Econômica Federal de R$ 2.500 por funcionário em cada agência, terceirizados. O TAC 2004, o TAC 64 de 2004, ele está sendo efetivamente descumprido. Há diversas ações civis públicas. O Ministério Público está efetivamente atuante nessa situação. Eu pego aí, no âmbito aqui de Belo Horizonte, para o caso da Pransul, um extrato publicado aí no Diário Oficial da União, um aditamento para a empresa terceirizada do Anjo de Belo Horizonte, de 80 milhões em 12 meses. A relação dos terceirizados, que está no processo, essa relação de terceirizado, ela foi produzida pelo próprio Ministério Público. O auto de infração que consta, que baseou a ação civil pública, na sua fundamentação e na parte conclusiva, ele é muito claro. Os terceirizados estão fazendo, às vezes, da atividade fim da empresa, em detrimento do concurseiro. Então, a situação aqui é patente o uso indevido do cadastro de reserva. E as decisões são majoritárias nesse egrégio tribunal. As vagas definidas no cadastro de reserva, provando que há terceirizados, a seu detrimento, ela convalida sem direito objetivo à nomeação. Então, eu venho lutando nesse processo. O bonde dessa história eu não quero perder. Peço a Vossa Excelência que avalie essa questão, porque eu fiz questão de juntar os autos aí, nos últimos andamentos, todos os julgados de todas as turmas desse egrégio tribunal. Sei da autonomia de Vossa Excelência, mas é uma questão muito importante também. Agora, desembargadora Thaisa, tem uma situação que é muito delicada. Qual é? A reclamante, ela já se faz presente na Caixa Econômica Federal em pleno exercício e gozo das suas atividades, por força de liminar dada na sentença de primeira instância. E para o exercício desse cargo, houve apresentação de todas as documentações necessárias, realização de todos os exames médicos, passou por todas as etapas do concurso público por força de liminar. Hoje, há uma formação profissional, então ela está apta a exercer a função de técnico bancário nova. Então, no caso, alternativamente, de improcedência da ação, que sejam mantidos os efeitos a liminar até o trânsito de julgado. Isso porque não haverá qualquer prejuízo às partes. Ela está no exercício da função. O prejuízo que vai acontecer vai ser a própria reclamada. Quanto custa a presença de um terceirizado? Qual o valor de uma ação de um terceirizado nesse egrégio tribunal? De cada terceirizado, pedindo equiparação e isonomia ao técnico bancário novo, 100 mil, 200 mil. Então, a permanência dela até o trânsito de julgado, porque a maioria das decisões do TST, do STF, desse egrégio tribunal, são a favor do concurseiro. Isso permite aos advogados seguir em frente com mais harmonia, porque traz um conforto à reclamante, não haverá qualquer prejuízo à reclamada. Ela está em pleno exercício da atividade técnico bancário novo. Então, no caso de improcedência da ação, que sejam mantidos os efeitos da liminar até o trânsito em julgado. Então, é uma situação que os advogados que estão militando nessa questão estão trazendo provas efetivamente. No âmbito de Minas Gerais, eu tenho aí provas de terceirizados livremente trabalhando nas agências. Há clientes, quando são admitidos para o exercício da função... O seu tempo já está encerrando, o senhor pode concluir, por favor. É isso que eu peço, senhor. Eu peço que a sentença seja mantida. Ok. Presidente. Pois não. O doutor Paulo quer vista dos autos. Vossa Excelência, me permite? Eu quero reestudar esse caso. Tá bom. Eu só queria antecipar, assim, que eu posso ficar vencido e prevalecer o voto, ou o doutor Paulo me convencer em outro sentido. Agora, eu não vejo, se um voto exclui a condenação, eu acho que tecnicamente não tem como eu manter a antecipação de tutela. Ou eu fico vencida e prevaleço a decisão de primeiro lugar,
grau, ou se prevalecer o meu voto, eu não vejo tecnicamente como atender isso, entendeu? Mas, de qualquer forma, o doutor Paulo, que ele quer ter vista dos autos para, quem sabe, reestudar a questão. Então, esses casos estão muito complicados também, porque a gente no meio do caminho nós já tivemos até uma modulação aí em termos de competência, né? Pela análise da nossa IUJ, né? Porque seria ou não competência. A situação hoje, não estou dizendo só a situação do país, não, mas as situações que a gente vem deparando com as estruturas institucionais, e vou aqui falar diretamente da própria Caixa Econômica, diante de notícias que a gente tem recebido aí, eu quero reestudar essa situação. Então, eu estou retirando de pauta. Está retirando de pauta ou adiando? O senhor quer retirar? Então não vai ser, não vai ser não dá para a próxima sessão, não, que a não. situação aqui Fica é muito retirado de pauta e ele será novamente publicado quando for reincluído em pauta. Ok, bom dia, muito obrigado. Agora tem um processo da minha sala. Tem mais algum? Não, isso é errado, doutora. Agora tem na sala Esse é aquele caso da concurso da Caixa Econômica Federal. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador. Aquele caso, né? É o caso de sempre, né? É o 8 da pauta? Sim, relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Só anotar esse treco aqui. Processo 8 da pauta, é o RO 10.593-76. Recorrente em G-Plastic, injeção e comercialização de plásticos limitado. Recorrido, Wallison Augusto da Silva. Inscrito para sustentação oral, doutor Sérgio Fernando Pinho Tavares, pelo reclamante recorrido. Desculpa aqui, eu não tive jeito, que está fechado. Isso é por causa da tecnologia. Fechei, foi tudo, agora não foi tudo também. Muito bem. Desembargador Paulo Maurício, bom dia, doutor. O senhor pode fazer a leitura da conclusão do voto? Deixa eu só reabrir aqui. Qual que é? 8? 8. 8 da pauta. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário da reclamada e dele conheço. No mérito, eu dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento das seguintes parcelas: a horas extras pelo trabalho excedente ao jornal contratual informado no descabeçalho do Espelho de Ponto, segunda-feira a sábado, e pela integralidade do tempo laborado aos domingos e respectivos reflexos. B, a diferença do a título de 10º proporcional, 1/12. Também para limitar a condenação dos 20 minutos diários após os horários de saída registrados nos controles de ponto em 5 dias por semana, mantidos os reflexos sobre tal parcela, como também os parâmetros da sentença. 3. Acrescentar ao deciso que o adicional de periculosidade deferido é devido ao percentual de 30% sobre o salário básico do empregado. A reclamada deverá providenciar o recolhimento previdenciário e fiscal na forma de legislação pertinente, súmula 368 TST, OJ 363 TST, observando ainda os termos do provimento 1/96 da Corregedoria de Justiça do Trabalho. Trazendo a comprovação. Estou reduzindo o valor habilitado da condenação de 20 mil para 10, com custo correspondente a 200. E determino que se oficie a diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal para devolver à ré o valor recolhido a maior a título de custos processuais. Essa é a proposta. Muito bem, doutor. O senhor tem a palavra? Excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa egrégia turma, demais senhoras e senhores desembargadores que a compõem, bom dia a todos. Bom dia. Quero me ater à minha sustentação à questão das horas extras. Data máxima vênia, nós estamos sustentando que a sentença ACO é perfeita no sentido de determinar a apuração com base no que está exposto nos controles de jornada da reclamada, inclusive na previsão dos seus cabeçalhos, logicamente acrescida aquela parcela de 20 minutos, conforme a prova constante dos autos, depoimento testemunhal único
onde a testemunha declarou a realização destas reuniões. Entendo que a sentença ACOA foi bem fundamentada nesse sentido e, repito, pela aplicação, pela apuração das horas extras com base nos próprios controles de jornada apresentados aos autos. Então, espero a reforma do voto do senhor relator, pelo voto dos demais desembargadores, e não obstante o zelo com que foi proferido. Doutor Paulo Maurício. Eu estou baseando aí no entendimento da a própria incumbência do autor, que não demonstrou a existência dessas diferenças, conforme foi entendido na origem, e também a limitação dos minutos residuais com base na prova testemunhal. Estou mantendo a proposta. Há divergência? Não, de acordo. Então se decide nos termos do voto do desembargador relator. Bom dia. Bom dia. Mais algum processo de sustentação oral? Sim. Na sala do doutor Paulo? Nós temos na sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Mauro César Silva. Porque o doutor Mauro não participa do... 6 da pauta. RO 10.420-46. Escrito para sustentação oral, Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente reclamada Turilessa Limitada. Outro recorrente é o reclamante Carlos Augusto Ribeiro Leal. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutor Mauro, o senhor tem a palavra para a conclusão do voto. Conheço dos recursos interpostos pelas partes no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamada para absolvê-la da condenação de pagar adicional por acúmulo de função de 28 de novembro de 2012 a 31 de janeiro de 2014. E nego o provimento ao apelo do reclamante. O valor da condenação reduzido para de 12 mil para 5 mil, com custas reduzidas para R$100, podendo a empresa pleitear a devolução do excesso. É isso. Bom dia, senhora presidente. Realmente, nós iríamos falar aqui realmente dessa questão do acúmulo. Então, eu guardaria se vai haver divergência. Estou de acordo. De acordo. Então se decide a unanimidade. Obrigado, bom dia. Mais alguma sustentação? Encerrado, doutor.